Olá, boa noite. Está no ar o Show Business, o mais tradicional talk show de negócios da TV brasileira. E no programa de hoje vamos receber Luciana Batista, presidente da Coca-Cola. A executiva traz detalhes do investimento de 7 bilhões da companhia no Brasil e como ela alcançou o cargo máximo no Brasil de uma das marcas mais populares do planeta. Vamos receber também Nuno Lopes Alves, presidente da Visa, companhia presente em mais de 200 países. Ele falará sobre as mudanças no setor de meios de pagamento. Eu sou Bruno Meyer e seja muito bem-vindo ao Show Business que começa em instantes. Ela lidera a Coca-Cola no Brasil e na região Cone Sul, que inclui Argentina, Bolívia, Paraguai, Uruguai e Chile. Nós vamos conversar nesta edição do Show Business com Luciana Batista, presidente da Coca-Cola. Luciana, obrigado pela presença em nosso estúdio. E eu inicio a nossa conversa com uma notícia quente, uma notícia boa, vinda da sua empresa, porque a Coca-Cola anunciou há poucos dias que investirá 7 bilhões de reais no Brasil. Qual vai ser o destino desse dinheiro? Bom, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês hoje e contar um pouco mais, sobre não só esse investimento, mas sobre todo esse histórico que a gente tem de 84 anos, de investindo no Brasil, que é parte do nosso DNA aqui na Coca-Cola. Esse investimento de 7 bilhões, na verdade, ele sucede um investimento do ano passado na ordem de 4 bilhões. Então, mostra realmente como é relevante o patamar de investimento que a gente está fazendo no Brasil e como a gente acredita no potencial de crescimento da empresa e das nossas marcas no país. Esse investimento é uma soma de múltiplos fatores, A gente está falando desde investimento em aumento de capacidade produtiva, novas linhas de produção, expansão fabril. A gente está falando de modernização também dessas nossas fábricas, por exemplo, para conseguir ter melhor uso e utilização, minimização de consumo de água, que eu acho que tem um impacto tanto em eficiência quanto em sustentabilidade. A gente está falando de revitalização e aumento da nossa frota, estamos falando de ações de sustentabilidade, estamos falando de ações de marketing locais. Então, realmente é um investimento que mostra, como a gente acredita no potencial que tem o país e que tem se mostrado, uma alavanca de crescimento para nós como um todo na Coca-Cola. Quer dizer, são 84 anos de presença no país. Exatamente. E você falou que é uma sequência aí de investimentos nessas últimas 8 décadas no país. Eu imagino que para uma empresa global e uma empresa que é uma das marcas aí mais famosas do planeta, sim, eu imagino que para investir no Brasil e investir bilhões, ela deve representar muito. O que o Brasil representa nos negócios globais da companhia? Bom, o Brasil hoje é o 4º maior mercado da companhia. Então, sem dúvida, é um mercado muito relevante. E é um negócio que, mais do que ser grande e relevante, acho que tem dois fatores muito interessantes. Um, que a gente ainda vê muita oportunidade de seguir crescendo e a gente foi, inclusive quando você olha os relatórios de analistas, etc., e nossos relatórios de investidores, destacado como tendo sido um dos alavancadores do crescimento da companhia, que foi uma companhia que mostrou resultados muito fortes frente a outras empresas de bem de consumo global. Então, acho que isso mostra essa trajetória. E também, aqui no Brasil, a gente é também uma referência em inovação para toda a companhia, Então, de aqui saem muitas iniciativas que também mostram o potencial que o país tem e esse potencial de também estar inovando e trazendo novas iniciativas para o negócio. A Coca-Cola está em quantos países? A gente basicamente está em todos os países do mundo. Em todos os países do mundo. Agora, quarto lugar... Raríssimas exceções. Quarto lugar é realmente um resultado fabuloso, Mas como é que vocês enfrentam, por exemplo, o crescimento de outros países, por exemplo, a Índia?
Então, acho que na prática a gente quer que todos os nossos negócios sigam crescendo, né? Então, sem dúvida, a Índia, inclusive, é um mercado prioritário para o nosso crescimento e tem sido um mercado que está trazendo bastante crescimento para a Coca-Cola como um todo. Mas aqui no Brasil a gente já tem um histórico mais longo com a construção das nossas marcas principais de uma forma mais consistente ao longo do tempo. Mas, sem dúvida, a gente tem muita troca, inclusive querendo levar iniciativas que deram muito certo no Brasil para o mercado indiano e também importa algumas ideias interessantes que outros mercados também, que estão acelerando esse crescimento, têm. Isso, então, vocês fazem com uma certa frequência. Por exemplo, vocês fazem testes aqui no Brasil ou em determinadas regiões brasileiras e exportam para outros países? Sim, sem dúvida. Muitas das nossas inovações elas nascem, às vezes, de uma demanda mais local, né, desse mercado que eventualmente tem uma característica específica. E, dando certo, a gente vai levando ideias e conceitos para outros mercados. Então, a gente tem, por exemplo, o Brasil, a gente recentemente tem sido um dos mercados que tem sido foco para lançamento de vários dos nossos produtos e marcas na categoria de Alcoholic Ready to Drinks. Então, Schweppes Mixed, que a gente une uma marca muito forte de tônica, que já era usada na mixologia, compondo os mixes que você já tomava num bar, mas com uma solução pronta para beber. E aqui no Brasil, a gente foi um dos mercados que tem desenvolvido muitas dessas categorias, desses mixers, aprendendo de outros países do que funciona lá e exportando para os outros países o que funciona aqui. Você falou desses 84 anos de presença no Brasil. Eu queria que você contasse para a nossa audiência como é que é a operação da companhia por aqui. Vocês têm quantos funcionários, por exemplo? Então, acho que primeiro contar um pouquinho de como a gente sempre fala sistema Coca-Cola. E aí explicar para você e para todo mundo que está ouvindo a gente o que é o sistema. A Coca-Cola trabalha em parceria com os fabricantes, distribuidores, engarrafadores locais. Aqui no Brasil a gente tem 7 parceiros engarrafadores, fabricantes, e através deles que a gente faz todos os nossos investimentos, fabris e distribuição dos nossos produtos. Então, quando a gente fala desse histórico, a gente está falando do sistema Coca-Cola como sendo esse motor de crescimento da Coca-Cola no país. Esse sistema, a gente está falando de 33 fábricas, dezenas de centros de distribuição, e a gente tem um impacto total de quase 600 mil empregos gerados, sendo 50 mil empregos diretos nessas operações do sistema Coca-Cola aqui no Brasil. E com esse sistema, a gente, com esse número de empregos, com esse número de fábricas, a gente chega a mais de 1 milhão de pontos de venda no país. Então, realmente, aquela coisa que onde você tiver tem uma Coca-Cola, aqui no Brasil é mais do que verdade, e a gente é o principal sistema de distribuição que a gente tem no mercado brasileiro. Ô, Luciana, você está há pouco tempo na Coca-Cola, né? Você está há 1 ano e 10 meses à frente dessa companhia que é mais do que uma companhia, é mais do que uma marca, é um sistema, como você acaba de falar. Foi assustador quando você recebeu o convite para liderar uma empresa gigante dessa? Não, eu acho que sempre, a grandiosidade da Coca-Cola sempre atrai e assusta, ao mesmo tempo, é o que eu diria. Mas eu acho que foi muito bacana, porque é uma marca que se conecta tanto com a gente, que está presente na nossa vida desde sempre, e ter a oportunidade de liderar essa agenda que eu falo muito de agenda de crescimento sustentável do negócio, é uma oportunidade única. E ter, junto todo, como eu falei, o time, o sistema, trabalhando em conjunto, para fazer isso acontecer. Acho que o susto, vamos dizer, a vontade foi muito maior do que o susto. Sim, mas você falou sobre ter num país como o Brasil, em qualquer lugar, você ter o seu produto. Sim. A distribuição num país como o Brasil, ela talvez o maior desafio seu? Olha, sem dúvida a distribuição é um desafio grande, mas
a gente vem construindo um sistema que sabe fazer isso melhor do que qualquer outra companhia de bens de consumo. Eu fico imaginando, porque assim, a gente está em São Paulo gravando esse programa, né? Vocês têm unidade no Rio de Janeiro, vocês têm nas capitais. Agora, quero ver no barco, indo em lugares, vocês devem ter acesso a tudo, né? Sim, sem dúvida. Então, em todos os lugares tem alguém que consegue fazer nossos produtos, né? Não apenas a Coca-Cola, mas todo o nosso portfólio chegar. O que te surpreendeu quando você começou a presidir a empresa? Acho que tem um lado que é muito bacana da Coca-Cola, que é, primeiro, essa história, né, e o legado que ela tem, né? Então, e o tamanho do impacto que a gente consegue ter para além do negócio, né? Quando a gente, né, foca em fazer uma ação, por exemplo, em torno de reciclagem, tudo que a gente realmente coloca foco e empenho vira algo muito grande, consegue ter um impacto enorme. Então, acho que isso foi uma primeira coisa que, sem dúvida, a gente espera estando de fora, mas estando de dentro é ainda mais potente. E do lado mais, né, como gestora, né, e como líder, como é uma empresa que essa marca forte, esse amor de marca se reflete para dentro da companhia, né? Acho que é muito bacana ver o engajamento do nosso time, como vestem a camisa literalmente, e realmente quem faz acontecer na prática o nosso negócio todos os dias, nesses 1 milhão de pontos de venda espalhados pelo Brasil. Esse sistema Coca-Cola que você tem falado com frequência aqui no programa, eu queria falar de produto. A Coca-Cola original, ela já não é mais o principal negócio de vocês? Então, ela segue? A gente segue, bom, primeiro Coca-Cola, né? Coca-Cola no original, sem ser açúcar, sem ser... Então, a Coca-Cola como um todo, que é o produto que dá nome, né, à empresa, segue sendo o nosso principal produto. E que mais vende? Sem dúvida, é o que mais vende. A gente tem tido um crescimento bastante acelerado da Coca-Cola Zero, que a gente vê com muitos bons olhos também, né? E essa oportunidade que consumidores que buscam coisas diferentes têm de ter o nosso produto. E eu acho que isso, inclusive, tem sido o que tem nos guiado nos últimos anos como estratégia de portfólio, de ser cada vez mais o que a gente fala dessa empresa total de bebidas, né? E que, independente do que você gosta, do que você toma, a gente vai ter a melhor solução, com o melhor sabor e presente onde você precisa. Mas por quê? Agora, falando especialmente do produto zero açúcar, por que você acredita? E eu imagino que, evidentemente, você tem dados aí para mostrar por que ele deu certo no Brasil e não em outros países. Porque você chega em outros países, incluindo Estados Unidos, e você não tem esse produto. Bom, a gente tem, na verdade, a gente tem algumas opções de produtos sem açúcar, né? Então, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente trabalha também com a Coca-Cola, né, a Diet, que já vende, né? Que já vende mais longa data e que já tem seu público consumidor fiel, com aquele produto, com aquele sabor. Então, a Zero também existe, também está disponível no mercado americano e também é um produto de alto crescimento, mas ela é um produto que também coexiste com outras opções de zero. Aqui no Brasil, né, no Brasil é um sucesso. A gente entende que parte dessa fórmula de sucesso é, primeiro, sabor. Né? Você, sendo um consumidor de Coca-Cola, você gosta daquele produto. E a Zero que a gente tem hoje, ele é um produto que tem muita semelhança de sabor com a Coca-Cola original. Então, se em algum momento você prefere uma opção, né, sem açúcar, esse produto está disponível para você com o mesmo gosto, né, delicioso que você espera numa Coca-Cola original. Então, acho que a gente enxerga dessa forma, dar opção para, independente se você quer um produto com ou sem açúcar, está disponível para você. E a fórmula fez toda a diferença. Ô, Luciana, o que afeta a Coca-Cola? Quais fatores externos afetam a empresa? Acho que, como qualquer empresa, a gente está sujeito, né, à economia, disponibilidade de renda da população, né? Acho que tudo isso, sem dúvida, tem um impacto no nosso negócio.
Clima também, né? Por exemplo, quando faz frio, você vende menos Coca-Cola? Então, dias mais quentes tendem a ter mais... Prefiro olhar o positivo. Dias mais quentes tem mais venda de todos os nossos produtos, tá? Então, tem inclusive produtos que têm mais elasticidade a calor, por exemplo, água. É um produto que tende a vender mais também em dias de calor. Então, sem dúvida, temperatura é outro fator que impacta também. E o ano de 2024, você que já estava na presidência da companhia, como foi o ano? Acho que foi um ano muito bom para a gente no contexto total. Foi um ano de crescimento, foi um ano de também expansão do nosso negócio. Como eu falei, foi um ano que a gente colocou investimentos relevantes, né, no mercado. Foi um ano em que a gente teve muitas campanhas que foram muito bacanas, que muito boa aceitação. Então, desde Coca-Cola, que a gente teve, por exemplo, um lançamento de inovação com Oreo, né, que foi algo que... Né, com parceiros, né? Com parceiros, um barulho muito positivo. Sprite, que é uma marca assim, que a gente vê que tem muito potencial. A gente fez um verão como nenhum outro, né, no verão do ano passado e continua fazendo esse ano. E foi um ano também desafiador em múltiplos sentidos, né? A gente teve, por exemplo, a enchente do Rio Grande do Sul, né? E que a gente teve a nossa operação bastante impactada, tá? Está sendo recuperada à medida que a gente está aqui conversando, né? Então, quase um ano depois. Mas foi um ano que, né, o desempenho positivo e as conquistas que a gente fez com as nossas campanhas e com o trabalho nos mercados superaram os desafios que a gente teve. Quando a gente analisa o desempenho da companhia no mundo, sobretudo nos últimos anos, especialmente no ano passado, a gente vê com destaque o destaque que eles dão aos mercados emergentes. Sim. E muitas vezes eles citam o Brasil, né? Sim. O Brasil, ele é responsável por um crescimento, né? O crescimento da companhia no mundo. O que se deve a esse crescimento, Luciana? A gente tem alguns fatores, né? Primeiro, tem um tema que a gente olha que é, por exemplo, o consumo per capita de bebidas. E quando a gente olha o Brasil, né, apesar de ter um alto consumo dos nossos produtos, porque temos marcas fortes, a gente ainda não está no mesmo patamar do que outros países, por exemplo, na minha região, o Chile. Então, a gente vê que tem esse espaço para seguir, né, aumentando o consumo de nossos produtos e, sem dúvida, né, quanto mais também a gente tem crescimento econômico, faz um bom trabalho de execução, de customizar os nossos produtos às necessidades do consumidor local, né, quanto mais a gente fizer esse trabalho, mais espaço a gente tem de continuar essa trajetória de crescimento. E quando a gente olha mercados, né, em desenvolvimento como um todo, essa mensagem que eu estou falando para você, já a partir de um país que sim, já é relevante e grande para a Coca-Cola, é levado a outro patamar, né? Então, a gente tem países que estão ainda atrás e que têm ainda mais espaço para seguir essa trajetória de crescimento para a companhia. Você fala muito dessa necessidade de entender o consumidor. Sim. E as mudanças dele, né, o consumidor local. Sim. Eu preciso apresentar à nossa audiência um pouco da sua trajetória e como você chegou à presidência da Coca-Cola no Brasil e na Conesul, porque você ficou 16 anos na Bain Company, né, como consultora. Você era sócia sênior de uma área muito específica de varejo e de consumo. Qual que foi a maior transformação nessa área de consumo e de varejo nesses 16 anos que você passou ali? Foram anos de uma transformação mesmo, né, nesses setores. Quando eu olho lá a Luciana, né, que quando você chegou na Bain Company, chegada depois do meu MBA, versus a Luciana de hoje ou de 2 anos atrás. Se for pensar, foi o período no qual a gente saiu de um consumo puramente físico para o digital, mas mais do que um digital completamente integrado ao nosso dia a dia e sendo parte do que a gente faz. O que era, né, eu lembro das primeiras conversas de
fazer trabalho com alguns clientes da entrada no e-commerce, depois era um trabalho do Omnichannel, que era integração de canal. Hoje em dia isso daqui não existe, né, uma estratégia de e-commerce. Não, você tem que ser parte inerente do seu trabalho, trabalhar com. Mas eu imagino a resistência que tinha no início, né? Sem dúvida. Eu lembro das conversas de tamanho do investimento no digital versus a abertura de uma loja e o retorno sobre esse investimento. Que claro que ainda é uma conversa relevante e presente nas empresas, mas ela não é um e ou, né? Então, acho que cada vez mais, né, as empresas entendem que isso daqui é algo totalmente coordenado e combinado. E da mesma forma, né, também todos os meios de anúncios nos quais essas marcas atuam, inclusive nós, como Coca-Cola, também foi migrando cada vez mais, né, também de como que você conversa com o seu consumidor, como que você se relaciona. Então, acho que eu diria que essas duas grandes transformações na indústria, né? Essa digitalização do varejo e essa também mudança dos meios e formas de comunicação com o consumidor. Agora, tendo acesso a tantos dados que você teve nesses 16 anos de consultoria, quais as tendências do consumidor você levou para a Coca-Cola? Bacana. Acho que tem algumas tendências que são super importantes e que para nós fazem parte desse dia a dia. Acho que tem esse primeiro olhar de Coca-Cola, a gente tende a olhar, né, os nossos produtos como sendo produtos massivos. Então, que em última instância aqui são feitos para um conjunto amplo de consumidores. Mas tem uma tendência que é a comunicação individualizada, né? Você espera, quando você acessa seu celular, que o que aparece no seu feed faça sentido para você, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem feito cada vez mais, que mesmo a gente tendo marcas democráticas que atendem múltiplos públicos, a gente quer levar para você uma comunicação relevante, para um consumidor um pouco diferente, uma comunicação relevante para ele. Acho que isso é uma tendência que é super importante. Acho que a outra é essa preocupação que as marcas também têm, né, que os indivíduos, que os consumidores têm, com marcas com as quais eles se identificam, né, também com as causas, como elas atuam para fora dos produtos que elas vendem. E eu acho que nisso a nossa atuação também como Coca-Cola é super relevante e conectada com esse consumidor que não importa apenas o produto que consome, mas a forma como ele faz, a forma que ele é produzido e qual o impacto que ele tem em função das demais ações, né, em torno de plataformas como sustentabilidade, diversidade, né, e todos os outros temas que são tão importantes e relevantes para o consumidor atual. Quando você estava na consultoria, você atendia a Coca-Cola? Você tinha trabalhado com a marca? Eu trabalhava no setor como de forma ampla, mas não você pegava com a marca. Mas por que você, na sua avaliação, acha que você foi a escolhida? Porque você é a primeira mulher também, né, nessa posição. Sim, primeira mulher, uma empresa que tem focado muito também, né, no aumento da participação de mulheres em posições de liderança. A gente tem mais de 40% da nossa liderança é feminina e aqui no Brasil se orgulha de ter esse número já no patamar dos 50%. E eu acho que foi realmente trazer esse olhar também, né, de um mercado de uma forma mais ampla, trazer esse olhar mais holístico do negócio, das diferentes alavancas que o negócio pode ter. E realmente contribuir com essa bagagem unida à bagagem de um time incrível que também, né, traz esse histórico da companhia. Então, acho que é nessa união, né, de experiências que tem feito a diferença. Baseado nessa sua resposta, como é que vocês lidam com uma geração mais jovem, mas também um movimento planetário de uma alimentação mais saudável e bebidas mais saudáveis também? Sim. Eu acho que volta àquele tema que eu te falei de dar ao consumidor opções para que ele faça as suas escolhas, né? Então, se eventualmente você gosta da Coca-Cola, mas quer consumir menos calorias, você tem a opção do zero. Se você não quer consumir refrigerante, a gente tem Mate Leão, a gente tem Sucos Del Valle, a gente tem Ades, a gente tem água. Então, acho que conversa com água, isso. Né? Exato, água cristal. Exato. Então, são todas essas opções que estão disponíveis para o nosso consumidor,
seja o que ele quer consumir e o momento que ele quer consumir. Porque, eventualmente, também, né, esse olhar de uma vida, né, ampla, em que momentos que você quer consumir cada produto. E essas opções te dão essa possibilidade. De falar de um tema extremamente atual e que eu falo em todos os programas, em todas as edições, porque realmente mexe com todos os setores da economia produtiva. Inteligência artificial. Inteligência artificial já chegou no sistema Coca-Cola? Sem dúvida. Tá? De que forma? A gente tem algumas formas, né? Eu acho que a inteligência artificial acaba entrando como parte de uma agenda de digitalização que já vem sendo, né, parte da nossa atuação há algum tempo. E ela entra como amplificador dessa agenda, né? Então, a gente comenta que essa agenda a gente olha do ponto de vista de consumidor, de clientes, né, nossos varejistas que a gente atende, e para dentro de casa, né? Então, também a companhia mesmo. Do lado de consumidor, então, a gente, por exemplo, foi pioneiro em utilizar modelos de geração de imagem como parte de nossas campanhas, lá no comecinho de ChatGPT, né, que a gente hoje em dia faz o tempo todo, né, a gente já usa como parte do nosso dia a dia, mas a gente foi super pioneiro em fazer esse tipo de campanha, né, convidando os consumidores a co-criarem imagens e campanhas de Coca-Cola num primeiro momento, e desde então foi evoluindo. A gente, por exemplo, teve campanha de Natal em que os consumidores criavam seu cartão de Natal com a temática do Papai Noel, né, da Coca-Cola, e tem usado isso como parte, né, teve um anúncio que foi integralmente feito por inteligência artificial e tem testado muita coisa nessa arena no lado de consumidor. Do lado de cliente, né, a gente já vem tendo um processo de digitalização da nossa modelo de vendas, né, que já vem de alguns anos. Hoje, 80% da receita dos canais, né, mesmo do pequeno varejo, são feitos via plataforma digital. E cada vez mais a inteligência artificial está ajudando a fazer esses pedidos de uma forma cada vez melhor direcionada para o que aquele cliente precisa, né? Então, a gente tem modelos de recomendação de compra, tem, por exemplo, modelos de reconhecimento de imagem do ponto de venda, que nos ajuda a entender melhor como que o nosso produto está sendo executado. Então, tudo isso suportado por ferramentas de inteligência artificial. E dá mais um pouco para dentro de casa, né, na forma como a gente atua, a gente, né, tem cada vez mais trabalhado como parte do nosso dia a dia, como você também deve ter cada vez mais tendo essa ferramental como parte das ferramentas de trabalho. Mas, por exemplo, em algo como testes de fórmula, que antes só eram feitos, né, de uma forma mais clássica, cada vez mais também se utilizando modelos de inteligência artificial como parte fórmula desses do produto. De fórmulas de novos produtos. De novos produtos. Exato. Você consegue, via tecnologia e inteligência de leitura de informação de como que o seu rosto fica na hora que você consome, que tipo de papilas que são despertas, isso tudo cada vez mais sendo analisado por modelos, né, suportados por inteligência artificial, também levam a outro patamar a nossa habilidade de fazer o que a gente sempre fez, que foi colocar o melhor produto, né, para os nossos clientes. Então, nesses 3 pilares, a gente tem utilizado a inteligência artificial de forma crescente. Você está falando em fórmula, você muito provavelmente já sabe qual é a fórmula da Coca-Cola. Essa não... Você pode falar para a nossa audiência? Essa ainda não. Você pode falar para a nossa audiência, para a gente anotar, qual que é a fórmula da Coca-Cola? Essa eu vou ficar devendo para você. Quem que sabe na empresa? Olha, é uma informação... O CEO global sabe? Restrita a pouquíssimas pessoas. A gente brinca que nem o James, o nosso CEO global, sabe que essa informação é quase blockchain, que fica distribuída em múltiplas pessoas, só que todas elas juntas a gente consegue compor essa informação. Nós conversamos com Luciana Batista, presidente da Coca-Cola no Brasil e na região Cone Sul, que engloba vários países, Argentina, Paraguai, Bolívia, que mais aí? Uruguai, Chile, e foi realmente inspirador. Eu agradeço a sua presença aqui em nosso estúdio, foi a sua primeira entrevista em televisão, agradeço a confiança de ter vindo aqui
no nosso programa e realmente foi inspirador conversar com você. Obrigado. Muito obrigada. Um prazer estar aqui com vocês. Adoro o programa e vou continuar acompanhando. Muito bom, continue. O Show Business faz uma breve pausa e volta em instantes. Ele tem 48 anos de idade, é paulistano, filho de portugueses. Aos 7 anos se mudou para Portugal e aos 18 voltou para o Brasil para uma carreira notável no mundo corporativo. Hoje comanda a operação brasileira de uma empresa especializada em pagamentos eletrônicos, presente em mais de 200 países e que emitiu mais de 4 bilhões e 700 milhões de cartões até o ano passado. Nós vamos conversar nesta edição do Show Business com Nuno Lopes Alves, presidente da Visa no Brasil. Nuno, obrigado pela presença aqui em nosso estúdio. Com tanta mudança no setor financeiro, especialmente no setor financeiro brasileiro, né? Teve a chegada do Pix, o sucesso do Pix, tem a entrada de diversas fintechs, né? O Brasil virou uma fábrica de fintechs já há algum tempo. Como a Visa se define hoje? Bom, posso devolver a pergunta e perguntar para você, o que você imagina que seja a Visa? O que nós fazemos? Eu acho que é uma empresa além de cartões. Eu acho que vocês já não são uma empresa que apenas emite cartões. Eu acho que vocês ampliaram, mas é achismo. Eu quero perguntar para o presidente, eu quero perguntar para o entrevistado de hoje. Então vamos lá. Me colocar no papel de entrevistado, mas eu faço essa pergunta de propósito, porque o que vem à cabeça de todo mundo é que nós somos uma empresa de cartão e normalmente falam de cartão de crédito. Isso. Agora, a gente não dá crédito e a gente não produz nenhum cartão. Nós somos uma empresa de tecnologia, no final. Mas tem uma maneira mais ilustrativa de explicar o que a Visa faz. E é dizer o seguinte, você e praticamente qualquer pessoa que você conheça pode ir hoje a mais de 200 países, entrar num comércio onde você é totalmente desconhecido, o comerciante nunca viu você vai lá e pega um produto da prateleira dele, você apresenta uma credencial que tem a nossa marca Visa, ele está confiante que essa credencial é suficiente para você poder levar o produto, ainda que ele não conheça você e não necessariamente confie em você, mas ele sabe que aquela credencial significa que ele vai receber. E você, quando sai com aquele produto, também sai com a confiança, mesmo sem conhecer esse comerciante, que se alguma coisa der errado, você vai ser ressarcido. Então, a gente consegue fazer isso numa escala gigantesca, nesses 200 países, em mais de 150 milhões de comércios, e eu estou falando de quase 5 bilhões de pessoas que estão habilitadas para fazer algo desse gênero, em centenas de moedas diferentes. Então, o que nós somos no final é uma plataforma, uma empresa de tecnologia que permite que o comércio se dê dessa forma. E você falou na sua introdução várias fintechs. Essas fintechs foram startups até há pouco tempo atrás. E quando elas nasceram, elas não tiveram que ir em 150 milhões de comércios pedir que eles aceitassem o seu produto de pagamento, porque eles se plugaram na nossa plataforma, na rede Visa, e imediatamente eles ficaram habilitados a isso. E, obviamente, a gente não está falando só de fazer com que a transação possa fluir do banco até o comércio. A gente está falando de ter toda a proteção por trás dessa transação, então tem toda uma camada de segurança, cibersegurança. A gente tem uma disponibilidade para que essa rede esteja sempre no ar, que é 99,9999% do tempo. A gente tem todas essas proteções, os seguros, disputas se você não reconhecer essa transação. Então, tudo isso faz com que o comércio aconteça de uma maneira muito fluida, muito segura e que a gente já nem percebe, porque é tão fácil. E eu estou falando no mundo físico. Obviamente, tudo isso se aplica no mundo virtual, quando você usa um aplicativo para pegar um transporte, quando você pede para sua assistente de voz repetir a compra no supermercado que você fez no fim de semana passado. Tudo isso se torna invisível, mas porque essa empresa de tecnologia está ali por trás.
Essa empresa de tecnologia foi fundada quando? Ela foi fundada nos anos 60, na Califórnia. A gente brinca que a Visa foi a primeira fintech. A primeira fintech, é verdade. Porque o que você está respondendo, o que você respondeu na primeira resposta é uma questão também de reputação, de marca, né? Ou seja, nesses 200 países que vocês fazem negócios e que as pessoas podem ir em qualquer país com o cartão de vocês, tem uma questão de confiança também muito importante, além dessa empresa grande aí de cartões e de tecnologia, né? Claro, a confiança é a base disso tudo. Bom, vocês, como a gente está falando aí, vocês estão presentes em mais de 200 países. Qual que é a posição do Brasil nos negócios globais da companhia? O Brasil é um dos maiores países para a Visa, dependendo da cotação do dólar, porque a gente faz essa comparação numa mesma moeda, pode oscilar ali entre os 5 primeiros países, não o primeiro nem o segundo, mas ali nas outras posições. Tem uma conclusão disso, de o Brasil sempre estar entre os 5, 6, 7 países do mundo das grandes empresas? Primeiro, é um mercado grande, com uma população muito grande também. No meu setor, especificamente, é uma população muito adepta de tecnologia. O Brasil é bastante sofisticado em pagamentos, então 60% do consumo das famílias no Brasil passa por cartões, que é uma proporção relativamente alta, está ali a par com os Estados Unidos. Aí a gente vê que o Pix, com uma adoção muito grande, também ocupou um espaço que deixa o dinheiro em espécie ali muito reduzido, em torno de 5% do volume de pagamentos no comércio. Eu chamo isso de digitalização, porque o dinheiro em espécie é do mundo analógico. Então, entre cartões e Pix, que são transações eletrônicas, a gente tem um país muito digitalizado, com muita adoção de tecnologias. Então, além de ter uma população grande e uma economia pujante, tem essa adoção que é invulgar, diria, na maior parte dos países. Você citou o Pix, esse sucesso brasileiro que tem sido exportado, inclusive, para outros países. O Pix é um concorrente de vocês? O Pix é uma maneira de fazer transações, pode ser uma transação de transferência entre pessoas ou ter pagamento no comércio, que funciona como uma alternativa. Agora, cada rede vai ter os seus argumentos. A gente tem vários argumentos, como eu apresentei há pouco, de segurança, de proteções, de benefícios, de milhas, etc., que nos dão toda a confiança que o consumidor nos quer preferir. Agora, a gente não tem que ditar qual é que é o meio utilizado pelo consumidor, porque a gente não vê como um concorrente, a gente vê como mais uma transação digital sobre a qual a gente pode fazer negócio. Então, aquilo que sempre serviu à nossa rede, numa outra resposta eu mencionei segurança, cibersegurança ou gestão de fraude, vamos colocar assim, a gente consegue fazer com que sirva a outras redes como o próprio Pix. A gente tem soluções de antifraude sobre o Pix. Como essa, a gente tem tantas outras que, basicamente, a gente não precisa que a transação aconteça na nossa rede para a gente poder participar. Porque, como eu disse no início, somos uma empresa de tecnologia. Nuno, a gente falou da fundação da companhia, né, 1960. Nos anos 60. Nos anos 60. E aí a gente está falando de Pix, a gente está falando de fintechs, a gente está falando de cibersegurança, a gente está falando de muitos assuntos que estão na pauta muito recente. Por exemplo, cibersegurança é um assunto latente, mas é recente de certa forma. Se você pegar no setor de tecnologia, fala-se há muito tempo, mas hoje é prioridade de grandes empresas, sobretudo de tecnologia. Se a gente pegar, você que acompanha o setor todo, qual que é a maior transformação no setor nos últimos anos? Em termos de cibersegurança... Não é só em cibersegurança, não. No setor financeiro, no setor de meios de pagamento. Porque se a gente pegar, por exemplo, só o Brasil, no Brasil, anos e anos atrás, você tinha 5 grandes instituições financeiras. Que seguem. Elas seguem os chamados bancões tradicionais, né? Mas como eu falei na abertura do programa, hoje você tem uma fábrica de fintechs, né? Você tem muito banco digital. Então eu acredito que uma das mudanças é essa proliferação aí de fintechs. Para você, o que foi a maior transformação? Tem algo muito mais fundamental acontecendo que leva a essa transformação, que a academia chama de lei de Moore. O que a lei de Moore diz é que
cada vez se torna mais barato desenvolver tecnologia. O que isso permite? Que mais empreendedores tenham a chance de aparecer com novas propostas no mercado. Se você pensasse há 30 anos atrás para criar um banco, o pesadelo de tecnologia era impeditivo. Era quase inviável. Era quase inviável. Mas hoje você consegue alugar as capacidades para colocar um banco no ar. A gente chama isso de Banking as a Service. A própria Visa oferece plataformas com core banking através de uma empresa adquirida chamada Pismo. Então, hoje você não precisa desenvolver tudo do zero. Você consegue pegar essas capacidades que estão disponíveis como se fosse um grande Lego e montar o que você precisa para gerar a experiência que você quer gerar. E dessa maneira você dá muito mais chance aos empreendedores de chegar ao mercado. Então, se proliferam as empresas com diferentes propostas, o que traz mais concorrência. E essa concorrência faz com que o setor inteiro se dinamize, porque mais concorrência significa mais opções, em geral, uma experiência e uma oferta de valor muito mais diversificada. Então, o setor inteiro se beneficia disso. Vocês se definem, como foi a nossa primeira pergunta, a nossa primeira discussão, como uma empresa de tecnologia. Mas agora eu vou lá novamente nos primórdios da companhia. Hoje, os cartões, o que eles representam na companhia? Você diz o cartão físico? Cartão físico, exatamente. Ele continua tendo muita importância, eu não sei precisar um percentual, mas é a maior parte... A maior parte ainda é, do uso. Do uso no mundo físico. Tá. Agora, quando a gente entende que cada vez menos você precisa de depender de comércio físico, esse número tende a diminuir em proporção. O cartão, vamos colocar dessa maneira, o cartão é mais uma maneira que o consumidor tem de fazer essa transação especificamente no mundo físico. Eu já posso fazer com o meu relógio, já posso fazer com o meu celular, eu posso fazer com reconhecimento facial. Tem várias outras maneiras de você chegar na sua conta de cartão sem o cartão plástico participar. Mas ainda existe um hábito mecânico bastante instituído de usar o cartão plástico, por várias vantagens também que tem. Mas quando você usa o seu aplicativo de streaming ou de transporte, quando você vai num determinado comércio onde a sua credencial, o seu cartão está lá armazenado, você já não toca nesse meio. E como cada vez mais a gente imagina uma migração do comportamento de compra para meios digitais, daqui a pouco você vai me perguntar de inteligência artificial, eu me expando. Isso significa que o cartão físico ele pode estar sempre presente, mas não é a única opção. Na verdade, é uma de várias opções. E é evidente, você adivinhou aí a minha próxima pergunta aqui. A gente está falando de tecnologia, a gente está falando de uma empresa de tecnologia presente em mais de 200 países e evidentemente que a gente tem que falar de inteligência artificial, porque ela chegou já há algum tempo, mas ela, conversando com os mais variados setores aqui no programa, eu vejo que no setor financeiro ela se consolidou já. Tem ainda muita coisa para fazer, mas ela se consolidou. Diferente de outros setores, por exemplo, saúde tem muita coisa para fazer, mas pelo menos no Brasil, o setor financeiro brasileiro tem... Pelo que a gente recebe aqui até no programa, a gente vê muitas aplicações efetivas em relação à inteligência artificial. No seu caso, na sua companhia, como é que vocês têm usado a AI? Você falou de cibersegurança, tem a ver com fraude? Começa por aí. A gente começou em 93. A Visa foi a primeira empresa... 93? A utilizar a inteligência artificial e, obviamente, para prevenir fraude. Foi o embrião do uso dessa É bom tecnologia. Você destacar esse ano, 93, porque tem muita gente que acha que a inteligência artificial começou a generativa, né, ChatGPT, mas ela já vem há muito tempo, né? Muda a escala da adoção e o tipo de possibilidade que a inteligência artificial dá. Ela foi evoluindo, então agora a gente já fala de generativa, não é? Eu chego aí também, mas começa um uso muito massificado para prevenção de fraude, mas quando a gente pensa em inteligência artificial hoje, a gente pensa em outras aplicações, desde ajudar no atendimento ao cliente através de bots, a simplificar processos administrativos, até processos comerciais. Os nossos vendedores, a gente chama de desenvolvedores de negócio,
antes de ir para uma reunião com o cliente, conseguem ter ali muito rapidamente um resumo de tudo que tem a ver com a reunião que vai acontecer a seguir. Mas o que me deixa mais entusiasmado são as aplicações de comércio. Então vai de encontro à minha resposta anterior. E vamos pensar dessa maneira. Acho que todo mundo já entendeu o potencial que tem um tipo ChatGPT, não é? Em que você pode interagir com uma inteligência artificial quase como se você estivesse falando com uma pessoa. Então agora imagine, e isto é exatamente algo que está hoje já disponível, mas que vai ter que ganhar escala, mas que você, em vez de uma loja comprar um presente para alguém, você simplesmente receba desse seu assistente AI generativa a sugestão de que daqui a 2 semanas essa pessoa vai fazer aniversário, está na hora de comprar um presente e que já foi pesquisado ali nas redes sociais dessa pessoa o que parece estar mais tendendo a algo que ela fosse gostar, porque as amigas dessa pessoa já estão falando de um determinado item e também essa assistente já sabe o que você comprou no passado, não é? Então, já pesquisou preços para 3 coisas que ela vai propor e formas de você conseguir pagar ali, normalmente vai ser uma Visa, né? E você simplesmente com um toque dá autorização para que essa compra seja feita. Você não foi na loja, você não teve que passar pela ansiedade de escolher, será que vai gostar, não gosta, será que eu já dei? Não. Você já vai ter isso tudo muito bem curado pela inteligência artificial e com um toque esse presente vai chegar na sua casa ou na casa da pessoa. Então, não é só o ato de pagamento que se torna automático, toda a decisão do que comprar se torna muito mais fácil, muito mais trabalhada e muito mais assertiva também no final. Agora, quando a gente fala de fraude, você consegue mensurar o que uma AI, por exemplo, consegue já evitar de fraude? Só no ano passado, a Visa evitou 40 bilhões de dólares para a economia global em fraude. Teria sido fraude jogada na economia se a nossa capacidade de prevenção não tivesse atuando. Você está há 8 anos na companhia? Estou há 8 anos na companhia. 8 anos. Qual que é a sua formação? Administração. Administração. E você passou por alguns países, né? Na Visa você não ficou só no Brasil. Não, eu voltei há 4 anos e antes disso fiquei 3 residentes na Colômbia. Eu tinha a meu cargo, além da Colômbia, o Peru, o Equador e a Venezuela. A gente chama de região andina. Quais são os diferenciais, Nuno, do Brasil para a operação da companhia no mundo? A gente está falando de um universo de 200 países. Tem uma maneira muito fácil de responder isso, porque recentemente a gente criou uma organização paralela na companhia que a gente chama de arquétipos. Por quê? Porque em 200 países a gente tem muito mais facilidade em comparar o Brasil, por exemplo, com a Índia, com a Tailândia, com a Nigéria, em termos de contexto do nosso setor, do que com os países vizinhos. Alguns países vizinhos se assemelham, mas esses arquétipos fazem com que a gente consiga entender que os desafios de alguns países, mesmo muito distantes, sejam muito mais parecidos. E o Brasil está num arquétipo que a gente considera mais sofisticado em termos de pagamentos, porque a penetração já é muito alta, como eu disse, 60% dos pagamentos a consumo feito pelas famílias está em cartão. A gente tem várias tecnologias que convivem com a nossa, como aqui a gente falou o caso do Pix. O regulador é muito sofisticado e coloca plataformas como o Open Finance, como o Drex, para fazer parte de todo esse jogo. A gente tem várias características que tornam o Brasil a vanguarda da inovação e isso também dá ao Brasil um papel muito importante, que é mostrar para a companhia caminhos para o futuro. Então, muitas inovações a gente discute primeiro no Brasil. Somos mais avançados que os americanos em meios de pagamentos? Eu diria que em várias coisas sim, em outras estamos ali perto, mas o Brasil, em termos de ecossistema de pagamentos, na minha visão e de muitos colegas, de vanguarda, está na ponta.
de vanguarda, e quando a gente fala em vanguarda, a gente fala também de inovação, né? E pessoas do setor financeiro que passaram aqui pelo programa, inclusive presidentes de bancos, já destacaram aí o Brasil em relação à inovação no sistema financeiro. Queria saber de você, Nuno, qual que é o papel, na sua avaliação, do Banco Central brasileiro na inovação do mercado financeiro aqui? O Banco Central ele tem criado espaços para ampliar a concorrência, o que é muito positivo. Pelo que nós dissemos, facilitou a entrada de novos jogadores, das fintechs, criou plataformas como o Open Finance, está criando plataformas de tokenização de ativos como o próprio Drex. Tudo isso são espaços onde a inovação pode surgir, espaços onde nós estamos presentes também. Então, nós temos uma atuação no Drex, começou lá atrás com o Lift Challenge e agora temos 2 projetos importantes lá no Drex. No Open Finance a gente tem as próprias capacidades, a Tink é uma empresa adquirida que aqui também vai ter bastante coisa a oferecer. Como eu disse, o Pix, que a gente chama de pagamentos em tempo real, nos oferece uma plataforma muito grande para colocar serviços. Então, a cada plataforma que o Banco Central disponibiliza, também aparecem novas oportunidades de negócio e de agregar valor à população. O nosso negócio é tecnologia em cima da digitalização de pagamentos. Então, quanto mais o Banco Central abra esse espaço, mais a gente vê espaço de atuação. Como é que é a operação no Brasil? Vocês têm quantos funcionários por aqui? Cerca de 300. 300 funcionários. Você está há 4 anos na presidência no país. Foi um percurso longo até chegar a essa cadeira máxima no país? Eu comecei há 8 anos atrás, como eu disse há pouco, responsável... Na companhia, né? Na Visa. Sendo responsável por vendas pela área comercial, especificamente olhando aqui os grandes grupos económicos privados. Eu fiquei mais ou menos 1 ano e meio nessa função, até que me tornei responsável pela região andina, como eu disse há pouco. Fiquei lá 3 anos e estou agora há 4 anos na mesma posição, mas numa outra geografia, que é aqui o Brasil. E trabalhando com vendas? Vendas no início, mas numa função de gestão da companhia como um todo, como CEO, já são 7 anos. Para você, o que é um bom vendedor? Você que já passou por essa função. Eu vou te responder com uma outra função. Antes da Visa, eu fui consultor. Então, consultor? Fui consultor. Estava na Accenture. E fiz metade da minha carreira em consultoria. O bom vendedor começa por conhecer o seu cliente. Começa por entender aquilo que faz a diferença no negócio do cliente, as suas necessidades, as suas limitações, as suas potencialidades e com isso propor algo que leve o cliente mais perto do seu potencial. Muito bem, nós conversamos nesta edição com Nuno Lopes Alves, o presidente da Visa no Brasil. Eu agradeço muito a sua presença aqui em nosso programa. Tem como adiantar algum plano da companhia no Brasil esse ano, no que vem? A gente, por sinal, vai fazer daqui exatamente 20 dias um anúncio global. Então, se você me permitir, vamos segurar essa. Não vai falar nada? O anúncio é global. O anúncio é global, mas com um grande reflexo aqui. A gente chama de Product Drop. Então, você vai estar convidado em breve para voltar aqui no programa para trazer essa grande novidade global. Foi realmente um prazer recebê-lo aqui no programa. Muito obrigado, Bruno. E o Show Business vai ficando por aqui. Antes de encerrar, eu tenho um convite para você. Se você quiser ter conteúdos exclusivos aqui da Jovem Pan, faça a sua assinatura. Entre lá, www.jovempan.com.br e assine. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua confiança. A gente volta na semana que vem. Até lá. Tchau. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.